É muito interessante, Cauê. A questão é a seguinte, gente. A dúvida do Cauê foi sobre imunidade ativa, imunidade passiva, artificial e natural, né? Nós temos imunidade ativa, que pode ser natural ou artificial. E nós temos imunidade passiva, que pode ser natural ou artificial. Quais seriam os exemplos, né? Vamos lá, a imunidade ativa é aquela em que a gente tem contato com o patógeno, a gente tem contato com o antígeno, né? Então, a imunidade ativa ocorre uma ativação do sistema imune. Então, a gente entra em contato com o antígeno, esse antígeno interage com os nossos componentes da resposta imune, a gente tem uma ativação da resposta imune e ocorre a produção de células de memória. Não é isso a imunidade ativa, né? A imunidade ativa, ela pode ser de forma natural, ou seja, eu naturalmente, vivendo, tenho contato com os antígenos e adquiro aquela imunidade. Por exemplo, eu entrei em contato contra o Covid-19, tive ali alguns dias, né, para eu conseguir produzir anticorpos, para eu conseguir produzir células de memória. Então, eu demorei ali uns 7 a 10 dias para produzir essas células de memória, mas eu me curei, meu sistema imune é ótimo, eu estou curada, e a partir desse momento eu tenho células de memória contra o Covid-19. Então, isso é uma forma ativa, natural. Eu vivendo tive contato, tá? Mas eu posso pegar uma vacina que foi feita em laboratório, colocaram um antígeno ali dentro, eu pego essa vacina e introduzo em mim, introduzo o antígeno em mim. Isso é um processo natural? Não. Isso é um processo artificial, tá? Ela foi produzida em laboratório, né? É artificialmente que eu venho, coloco ela em mim, por minha opção, fui lá no posto de saúde, fui lá e apliquei. Então, a gente fala que ela é artificial, tá? Vamos lá agora para a parte da imunidade passiva. A imunidade passiva é aquela em que não ativa o sistema imune, não produz células de memória, né? Então, a imunidade passiva é aquela em que o paciente já recebe os anticorpos prontos. Em que situações que o paciente pode receber os anticorpos prontos? Ele pode receber os anticorpos prontos através da mãe dele, né? Então, a mãe consegue transmitir para o bebê, para o feto, via transplacentária, esses anticorpos protetores. A mãe também consegue transmitir esses anticorpos também através do leite materno, né? Então, via transplacentária são os anticorpos do tipo IgG e pelo leite materno são anticorpos do tipo IgA. Mas vocês concordam comigo que isso é um processo natural, né? Então, a transmissão da mãe para o bebê, ela é uma transmissão é uma imunidade passiva de forma natural, né? É uma forma, é algo que acontece naturalmente. Agora, quando a pessoa é picada por uma cobra, por exemplo, e aí ela tem que ir correndo lá tomar um soro antiofídico. Lá no soro tem os anticorpos prontos para neutralizar o veneno da cobra, não é? Então, isso aí a gente fala que ela é uma imunidade passiva de forma artificial, tá? O que é essa imunidade passiva de forma artificial, né? Eu vou lá numa unidade de saúde, eu vou lá no hospital, e aí eles pegam ali a ampolinha do soro antiofídico, né, e introduz na gente. Entendeu aí, Cauê, a diferença de imunidade ativa, passiva, natural, artificial? Ficou claro? Sim ou não? Entendeu, né? Ótimo. Então, gente, em relação à aula, ficou mais alguma dúvida? Porque se não tiver mais nenhuma dúvida da videoaula, a gente parte para a correção dos exercícios e tirar a dúvida do exercício. Podemos passar para o exercício? Sim ou não? Pode, ok. Então, vamos lá, né? Os exercícios, eu acho que o exercício 1, muito tranquilo, né? Função do sistema imune, eu acho que essa aí é uma questão que se tiver na prova, 100% dos alunos vão acertar, né?
A Andriane está aí perguntando para eu explicar um pouco sobre linfócitos T e linfócitos B. Linfócito T e linfócito B, gente, é resposta imune adquirida, tá? Nós ainda estamos em resposta imune inata. Então, vamos com calma. Respira fundo, que vai dar tudo certo, tá, Andriane? Sem ser na próxima semana, na outra é que a gente entra em resposta imune adquirida. Aí a gente vai falar especificamente, bem detalhadamente, sobre linfócitos T e linfócitos B, tá? Então, por enquanto, a gente ainda está em resposta imune inata, né? Então, qual que é a função do sistema imune? Muitos de vocês falam com clareza, né, da importância do sistema imune, da questão protetora, da parte de defesa contra infecções, né? Então, essa é a grande importância do nosso sistema imune. Tanto que hoje a gente está escutando muito falar aí, né, do problema de pacientes imunocomprometidos. Porque pacientes com sistema imune debilitado, né, esses pacientes, eles têm um risco maior de adoecer. E vamos pegar o caso aí do Covid-19, são pacientes que entram num grupo de risco, que corre o risco até de vir a óbito, né, por causa dessa imunodeficiência, por causa dessa fragilidade da resposta imune, né? Então, a grande função, a principal função do sistema imune é proteger o que é nosso, é proteger o que é próprio e destruir aquilo que é estranho, destruir os antígenos, né? Com isso, ele vai nos proteger. Nós vamos ficar protegidos contra as infecções, tá? Mas o sistema imune também tem outras importâncias, né? Como a gente já tinha comentado em aula teórica. O sistema imune ele é importante também, né, na rejeição de enxertos, na rejeição de transplantes. O sistema imune ele é importante também na imunidade contra câncer, contra tumor. O sistema imune também consegue destruir células tumorais. Então, o sistema imune não destrói somente agente infeccioso. O sistema imune destrói células tumorais. O sistema imune faz a reparação dos danos que o nosso organismo sofre, né? O sistema imune, estudar a imunologia é muito importante também para o desenvolvimento de métodos de diagnóstico. Então, naquela videoaula que eu mostrei para vocês, que eu enviei para vocês, sobre o diagnóstico de Covid-19, né? Ali é um exemplo clássico da grande importância da imunologia no diagnóstico de doenças, né? Como que está sendo hoje o diagnóstico de Covid-19? Hoje, o diagnóstico de Covid-19 está sendo por aquela técnica de PCR, reação em cadeia da polimerase. Isso é uma técnica em que a gente colhe as secreções do paciente, né? E aí, nessa secreção, eu faço essa técnica de reação da cadeia da polimerase, em que ocorre uma amplificação do material genético do vírus. Então, ocorre a amplificação do RNA do Covid-19 e aí eu consigo visualizar, né, o material genético do Covid-19. Então, se eu detecto o material genético de Covid-19 na secreção do paciente, significa que ele está com a doença, né? Só que qual que é o problema desse exame? O problema desse exame é que ele é demorado. Então, por exemplo, hoje, inicialmente, o exame estava demorando em torno de 3 dias para ficar pronto. Hoje, diante da alta demanda de Covid-19, tá? Tem casos que o exame está demorando 10 dias, 15 dias para ficar pronto. Então, qual que é o problema disso, né? Às vezes, o paciente já morreu, o paciente já veio a óbito com sintomas característicos de Covid-19, mas o exame ainda não ficou pronto. Como o exame ainda não ficou pronto, não tem como a gente afirmar que foi Covid-19. Então, esse paciente, ele demora para ir para as estatísticas, entendeu? Agora, com a chegada dos testes rápidos, que são os testes imunológicos, né? Vai facilitar muito, vai agilizar o processo de diagnóstico. Então, vocês podem aí se preparar, viu? Que com a chegada dos testes rápidos, nós vamos ter um boom do número de casos de Covid-19. Por quê? Porque a gente vai conseguir fazer diagnóstico rápido. Nós vamos conseguir fazer um diagnóstico precoce. Né? Então, questões assim de minutos, a gente já consegue ter o resultado, se o paciente é positivo ou se o paciente é negativo, tá? Então, essa é a grande importância dos métodos imunológicos. Mas,
O vídeo, ele aborda muito bem, eu achei aquele vídeo muito claro, né? O que o farmacêutico ali fala de um dos problemas que a gente pode ter com esses testes imunológicos. É porque vocês viram que os testes rápidos vão ter os testes que vão detectar antígeno, mas também vão ter os testes que nós vamos detectar os anticorpos. Então, nos testes que detectam anticorpos, nós vamos detectar anticorpos do tipo IgM e vão ter outros testes em que a gente vai detectar anticorpos do tipo IgG, né? Anticorpo é resposta imune adquirida. E como vocês já viram, nós já falamos sobre isso. Vocês já fizeram um exercício disso. E na aula de hoje nós falamos disso, né? Resposta imune adquirida, ela é demorada. Nós demoramos dias, semanas para produzir um anticorpo. Então, se o meu teste de diagnóstico é para detectar um anticorpo, se eu faço, o paciente entrou em contato com o vírus hoje e eu faço o exame nele hoje, esse exame vai dar positivo? Não, ele não vai dar positivo. Por quê? Porque hoje o paciente ainda não produziu anticorpos. O paciente vai demorar dias, semanas para produzir esse anticorpo. Então, ele vai demorar em média de 5 a 7 dias para começar a produzir os anticorpos do tipo IgM, né? Então, se eu faço exame no paciente antes desses 5, 7 dias, vai dar negativo. Então, é que a gente fala de falso negativo. Por isso que o teste rápido, o ideal é que a gente faça o teste rápido somente nos pacientes que tenham sintomas, tá? Porque geralmente quando o paciente começa a apresentar os sintomas eles demoram uma média de 5 dias para eles se manifestarem, né? E aí é o período em que a gente começa a detectar esses anticorpos, tá? Então, essa é uma das grandes importâncias de estudar imunologia, tá? Além disso, a outra grande importância de estudar imunologia é na detecção de medicamentos, né? A famosa imunoterapia, que é algo que também está sendo falado aí, né? No tratamento desses pacientes com Covid-19. Por que a imunoterapia é importante nesses pacientes? Porque a gente observa que pacientes imunodeficientes que estão vindo a óbito. Então, se eu tenho um medicamento em que nessa ampola eu tenho uma alta concentração de anticorpos protetores e eu introduzo esses anticorpos protetores nesse paciente, eu melhoro a imunidade desse paciente, automaticamente ele vai, né? O sistema imune dele vai ter capacidade para, talvez, combater o vírus e o paciente pode curar espontaneamente, né? O próprio sistema imune do paciente vai eliminar esse vírus. O paciente vai ser curado do Covid-19, né? Então, a outra importância da imunologia é na imunoterapia. E outra grande importância está no desenvolvimento de vacina, né? Está aí toda a sociedade, né, imunológica, científica, todos os cientistas aí da área estão loucamente em busca de uma vacina para o Covid-19. Por quê? Porque a partir do dia em que a gente tiver a vacina, a gente imuniza a população, né? E lembrando que se eu faço a imunização hoje, o paciente só vai poder voltar para as ruas 10 dias depois. Por quê? Porque se ele toma vacina hoje, ele vai demorar uma média de 10 dias para produzir os anticorpos protetores, para produzir as células de memória, né? Mas está todo mundo aí loucamente atrás dessa vacina, porque está todo mundo louco para voltar a trabalhar, voltar para a nossa rotina, né, gente? Ou não? Vocês estão gostando de ficar em casa? Estão gostando de ficar em casa, gente? Ou tá todo mundo louco para sair? Todo mundo louco para sair, né? Eu confesso que ainda não me deu vontade não me deu estresse ainda não, porque eu tô trabalhando tanto, tô trabalhando tanto, tô trabalhando tanto. O laboratório continua funcionando normalmente, né? E as aulas, eu tô gravando muitas aulas para vocês. Mas mesmo assim, o contato social é algo muito importante. De minha família, tá todo mundo na fazenda, já tem 15 dias que eu não vejo minha irmã, que eu não vejo meus sobrinhos, que eu não vejo meu pai, que eu não vejo minha mãe, minha avó, tá todo mundo trancado na fazenda, isolado de tudo, morrendo de medo do tal do coronavírus, né?
Eu também estou morrendo de saudade da faculdade, morrendo de saudade daquele nosso dia a dia. Alguém aí me perguntou sobre o período de incubação, né? O período de incubação, gente, ele varia muito de paciente para paciente, tá? Igual tem pacientes que são assintomáticos. Então, tem pacientes que não vai ter sintoma nenhum do Covid-19. Já tem outros pacientes que com 5 dias já começam a manifestar sintoma. Já tem paciente que os sintomas vão aparecer com uns 10 dias, mais ou menos, né? E esse período de incubação, que pode variar, varia muito de pessoa a pessoa, está relacionado à resposta imune. Lembra que eu falei para vocês que os sintomas que nós sentimos são as manifestações do nosso sistema imune trabalhando? Então, por exemplo, por que o paciente tem febre? O paciente tem febre por causa do TNF. E o TNF é um mecanismo de resposta imune, né? Então, se o paciente demora a liberar TNF, ou se o paciente libera pouco TNF, ou se com pouco TNF o paciente já consegue controlar a infecção, esse paciente vai ter febre? Não. Por isso que a gente fala que depende muito do indivíduo, tá? Mas o período de incubação da doença pode variar ali em torno de 10 dias, tá? Nunca senti tanta falta da faculdade, viu? Vocês ficam reclamando da faculdade, mas agora vocês estão aí sentindo falta, né? Mais alguma dúvida, gente? Vamos passar para o segundo exercício? Qual que é o segundo exercício? O segundo exercício, deixa eu pegar minha lista de exercício aqui. Deixa eu ver se eu acho. O segundo exercício é resposta imune inata e adquirida. Deixa eu achar ele aqui. Exercício 1. Diferença entre resposta imune inata e adquirida. Eu acho que isso aí ficou bem claro no vídeo, não ficou? Ou alguém ainda tem dúvida entre a diferença entre resposta imune inata e adquirida? Ok? Pode passar para o próximo? Ficou claro, né? Essa terceira questão é uma terceira questão que, apesar de ter ficado claro no vídeo, eu quero reforçar com vocês. A terceira questão é a resposta imune inata, que ela é inespecífica, e a resposta imune adquirida, que ela é específica, tá? Então, tem que saber, gente, vocês precisam muito saber a diferença entre resposta imune inespecífica e resposta imune específica, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês, deixa eu compartilhar uma tela minha aqui, que é a tela de um slide. Deixa eu ver aqui. É um slide que eu não coloquei lá. Vocês estão conseguindo ver meu slide? Me dá um ok aí se vocês estão conseguindo ver meu slide. Sim, né? Beleza. Aqui nós temos resposta imune inata e aqui nós temos resposta imune adquirida. Deixa eu reproduzir que vai ficar mais bonitinho. Né? Então, aqui nós temos os dois quadros. Aqui é a divisa no meio, né? Do lado aqui de esquerdo, a resposta imune inata, e no outro, a resposta imune adquirida adaptativa. Vocês estão vendo aqui que nós temos 3 células da resposta imune inata. Então, nós temos aqui, por exemplo, 3 macrófagos, por exemplo. Tá vendo que o receptor do macrófago é sempre o mesmo? Vocês estão conseguindo ver? Que é esse vermelhinho aqui, com essa curvatura. Estão conseguindo ver? Né? Esse receptor da resposta imune inata, ele é o mesmo para todas as células da resposta imune inata. Então, célula dendrítica, macrófago, neutrófilo, todas essas células têm esse receptor, que a gente chama de receptor de reconhecimento padrão, o famoso PRR, que eu acredito que vocês já tenham anotado aí no caderno de vocês sobre esse PRR, não anotaram? Né? Então, esses aqui são os PRRs. Então, vocês observam que o macrófago tem o mesmo receptor, que é o receptor de reconhecimento padrão, tá? E esse receptor, vocês estão observando aqui eu tenho um micro-organismo. Tá vendo aqui que eu tenho outro micro-organismo? Aqui é um micro-organismo diferente. E aqui eu tenho outro micro-organismo. Então, nós temos 3 micro-organismos. 3 micro-organismos diferentes. Vocês estão conseguindo ver? Só que esses 3 micro-organismos, apesar deles serem diferentes, eles compartilham de uma mesma estrutura. Estão vendo aqui? Esse micro-organismo 1 tem essa estrutura que é igualzinho a essa estrutura do micro-organismo 2, que é igualzinho à microestrutura aqui que é igualzinho à estrutura do micro-organismo 3. Estão conseguindo ver? Né?
Então, essa estrutura que esses 3 micro-organismos diferentes, essas 3 estruturas idênticas que eles compartilham, é o que a gente chama de pumping. Padrões moleculares associados ao patógeno. Beleza? Por isso que a gente fala que a resposta imune inata, ela é inespecífica. Porque nós temos receptores que eles reconhecem padrão. Nós temos receptor de reconhecimento padrão, que vai reconhecer um padrão, um PAMP, um padrão molecular associado ao patógeno ou um padrão molecular associado aos danos. Vocês estão entendendo por que ela é inespecífica? Nós temos aqui, ó, uma célula reconhecendo micro-organismos diferentes, por isso que ela é inespecífica. Aqui nessa outra imagem, nós temos os tipos de receptor de reconhecimento padrão. Então, nós temos aqui ó, o Toll-like receptor, o receptor N-formil-metionil, né? Nós temos aqui o receptor de Mannose, temos o receptor de Scavenge, mas todos são exemplos de receptor de reconhecimento padrão. Então, como eu falei para vocês, nesse primeiro momento, né, agora para a nossa primeira N1, o receptor, a gente vai falar receptor de reconhecimento padrão. Lá na N2, quando a gente estiver estudando cada micro-organismo específico, aí a gente já fala mais sobre o Toll-like receptor, sobre o NOD, sobre esses outros receptores. Mas, por enquanto, somente receptor de reconhecimento padrão já é suficiente. Entenderam com clareza por que ela é inespecífica? Sim, né? E aqui nós temos a resposta imune adaptativa ou adquirida, né? Mostrando que ela é específica. Aqui nós temos os anticorpos. Estão vendo agora que os anticorpos são diferentes? Tá vendo aqui que são os 3 micro-organismos do exemplo anterior? Né? São exatamente os mesmos micro-organismos. Então, esses 3 micro-organismos, a gente repete eles aqui. Só que tá vendo agora que para cada micro-organismo eu tenho um receptor diferente? Estão vendo? Por isso que ela é específica. Então, eu tenho um anticorpo, um receptor para o micro-organismo 1. Eu tenho um receptor para o micro-organismo 2 e um receptor diferente para o micro-organismo 3, tá? Então, a resposta imune adquirida, ela reconhece aquelas estruturas que são específicas daquele patógeno. Então, por exemplo, essa estruturazinha aqui, somente esse patógeno tem. Essa estruturazinha aqui, somente esse patógeno tem. E essa estruturazinha aqui, somente esse patógeno tem. Então, a resposta imune adaptativa, ela reconhece essas estruturas específicas do patógeno. Por isso que a gente fala que a resposta imune ela é adaptativa, ela é específica. Por quê? É um receptor para cada antígeno, tá? E só assim, já falando um pouco mais na frente, né? Essas estruturazinhas aqui, ó, a gente dá um nome a elas. Cada estrutura dessa, a gente dá o nome de epítopo ou determinante antigênico, tá? Então, cada estrutura dessa é um determinante antigênico. Então, a resposta imune inata reconhece epítopos que são PAMPs, que são comuns a vários patógenos, e a resposta imune adquirida reconhece epítopos que somente o patógeno tem, que são epítopos específicos. Beleza? Conseguiram entender com clareza aí o que é uma resposta inespecífica e uma resposta específica? Sim? Ok? Sim, né? Então, vamos lá passar para o nosso próximo exercício. Deixa eu não compartilhar essa tela mais. Como é que eu faço para não compartilhar isso, meu Deus? Vocês ainda estão vendo minha tela ou não? Vocês estão vendo a tela? Sim? Deixa eu tentar. Como é que eu faço para tirar isso, meu Deus? Ai, interromper, compartilhar. Ai, saiu agora, não saiu? Voltei aí com vocês, né? Beleza. Então, vamos lá para o nosso próximo exercício. Deixa eu achar ele aqui. Componentes da resposta imune inata. Acho que tá beleza, né? A gente falou sobre isso. E aí,
O nosso próximo vídeo, a nossa próxima videoaula vai ser sobre as células da resposta imunolata. Então, eu vou falar especificamente de cada célula. Então, eu vou falar sobre o neutrófilo, sobre o eosinófilo, sobre o basófilo, sobre a célula NK, tá? Então, no próximo vídeo a gente esclarece essa pergunta. Em relação como os leucócitos chegam no local da infecção, acho que também ficou claro, né? Acho que o vídeo eu expliquei bem direitinho para vocês como que ele chega. E nessa questão da fagocitose, alguém ainda tem dúvida ainda de como que ocorre a fagocitose? Sim ou não? Deixa eu disponibilizar uma tela aqui para vocês. Para a gente tirar essa dúvida da fagocitose. Compartilhar a tela. Aqui. Aqui na fagocitose, gente, como que ocorre a fagocitose, né? Aqui nós temos um macrófago, por exemplo, né? Ele é um fagócito. Como ele é um fagócito, obrigatoriamente ele tem essa organela citoplasmática que são os lisossomos, né? Aí aqui na membrana desse macrófago, desse fagócito, nós temos os receptores de reconhecimento padrão, os PRRs. E aqui nós temos o microorganismo. Quando o PRR reconhece o PAMP, o que vai acontecer? As projeções de membrana vai englobar, né? E vai ocorrer a fagocitose. Então, aqui nós temos o microorganismo fagocitado, certo? Então, aqui nós temos o fagossomo e aqui nós temos o lisossomo. E aí, como que ocorre? Aí, a próxima questão é como que ocorre a eliminação do microorganismo. Como que ocorre a eliminação desse microorganismo? Quando o macrófago ele passa por um processo de ativação, né, já aviso vocês de antemão que a citocina que consegue ativar o macrófago é o interferon gama. Então, interferon gama ativa o macrófago, ativa o fagócito. E esse fagócito, quando ele é ativado, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a fusão do fagossomo com o lisossomo. Então, esses dois aqui, eles vão se fundir, né, e vai formar aqui o que a gente chama de fagolisossomo. E aí, o que vai acontecer? Vai ser o primeiro mecanismo de morte desse fagócito, né? O primeiro mecanismo é a fusão do fagossomo com o lisossomo. E aí, o microorganismo ele vai morrer devido à ação das enzimas lisossomais. O que são essas enzimas lisossomais? As enzimas lisossomais são enzimas proteolíticas, ou seja, ela quebra proteína. E os patógenos, em geral, eles têm estrutura proteica. Por isso que vocês já ouviram em outros momentos, né? Que o macrófago, ele é o grande comedor. Por que ele é o grande comedor? Porque ele tem essas enzimas digestivas, tem essas lisozimas que quebram aí o microorganismo. Mas não é somente esse mecanismo de morte, né? O macrófago também tem um segundo mecanismo de morte. Qual que é esse segundo mecanismo de morte? Ele pega o oxigênio intracelular, né? E aí ele tem uma enzima, que é essa oxidase fagocitária, que vai converter esse oxigênio intracelular em ROS e NO. E essas substâncias são substâncias tóxicas pro patógeno, pro microorganismo. Então, essas substâncias vão eliminar também esse microorganismo. Lembrando, qual que é a sigla de ROS? ROS são espécies, o S de espécies reativas de oxigênio, tá? E o que é o NO? Óxido nítrico, beleza? Então, o macrófago consegue produzir, né, o que a gente chama de explosão respiratória ou explosão oxidativa. Certo, gente? Alguma dúvida aí nessa parte?